Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Hafner e falo aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo ao canal Voo da Coruja. Quero já convidar você que não é inscrito, não é inscrita aqui no nosso canal, que faça a sua inscrição, é rápido, não custa nada. É só acionar o sininho também depois, logo após a inscrição. Você já conhece, né, como é que funciona aqui a plataforma. Então é o convite que eu faço e a tua presença aqui conosco, como inscrito, como inscrita, muito vai nos honrar, tá? Venha fazer parte dessa grande família. Estamos chegando a 110 mil inscritos e inscritas, tá bem? A você que é inscrito ou que é inscrita, eu quero mais uma vez agradecer aqui, você que é membro também, muito obrigado mesmo pela confiança e por estar sempre conosco aqui nos acompanhando, ou nas lives, ou assistindo aos vídeos que ficam aqui gravados no nosso canal. Pronto, sem mais delongas, vamos lá. Olha, eu tenho tratado de alguns assuntos aqui de forma, digamos assim, continuada, né? Eu tenho abordado alguns casos que eu tiro para fazermos análises, não apenas noticiar, mas analisarmos os detalhes, analisarmos as informações e assim tentamos tirar algum proveito ou algo que possa nos instruir, nos alertar, nos orientar, esse tipo de coisa. Há um assunto no meio gospel, aí é o meio, vou chamar o meio gospel, né? Eu não gosto muito dessa meio gospel, né? Mas no meio evangélico, meio inclusive ao qual eu pertenço, e por isso também posso falar com propriedade, e está vendo que já vem há algum tempo, a longas datas. Eu venho acompanhando, obviamente, nunca comentei aqui de uma forma direta, mas está chegando a uma proporção, a uma dimensão, que por osmose pode inclusive atingir outros estados que tem a Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus está em todo o Brasil, em várias partes do mundo, mas é a maior igreja pentecostal do Brasil, quiçá do mundo, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Estou falando da Igreja Assembleia de Deus, a Evangélica Assembleia de Deus é o Ministério Belém, o Ministério Missão, como queiram. Vamos lá. Muita gente não sabe, muita gente não conhece, mas a Assembleia de Deus não é uma organização única. São as Assembleias de Deus. Ela não é uma organização única, embora a origem desse ministério que eu estou me referindo, claro que há outros ministérios, chamados inclusive de Assembleia de Deus, que inclusive são dissidentes dessa Assembleia de Deus, que foi fundada em 1910, 1911, por dois missionários suecos, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, e essa igreja ela não cresceu como uma organização em que se tem um líder, em que você tem ali um líder ou um grupo liderando permanente, continuadamente, não. Essa igreja, ela tinha no seu início, a Assembleia de Deus, ou as Assembleias de Deus, ela teve, eu vou chamar aqui apenas no singular, a Assembleia de Deus, ela teve a sua origem, tá, em Belém do Pará, por isso aí vem o Ministério Belém, depois também o Ministério Missão, que é praticamente a mesma coisa. Pois bem, a visão, ela se desenvolve, como eu disse ali em 1911, né, vamos considerar já o 1910, mas ela começa a crescer com a visão missionária, uma visão de ganhar almas, uma visão de reino, de crescer. Não havia aquela preocupação, não, nós vamos ter aqui uma conta bancária, nós vamos ter aqui não era isso. Era realmente a vontade genuína cristã de ganhar outras pessoas. Por isso há a fragmentação. Não existe uma massa homogênea dizendo assim, a Assembleia de Deus tem ali o seu presidente fulano que comanda toda a Assembleia de Deus no Brasil. Não funciona assim, não é dessa forma. Há estados, e a maioria dos estados funciona da seguinte maneira. Você tem campos ou você tem municípios em que o estatuto é diferente de outro município e vai assim, porque há uma fragmentação. Dentro dessas organizações, dessas Assembleias de Deus, que, volto a dizer, são as Assembleias de Deus, porque ela é fragmentada, existe o quê? Existem as convenções, e essas convenções têm os seus presidentes. E esses presidentes, eles exercem um determinado poder principalmente sobre pastores e evangelistas, porque para pertencer à convenção, só se for pastor ou evangelista. Raríssimos estados
e aí eu não vou arriscar aqui dizer, mas eu vou dizer um com toda a propriedade, que é o estado do Pernambuco, tem o que se chama Assembleião, ou seja, o presidente da convenção, ele também é presidente de toda a organização, de toda a igreja ali no estado, e é sobre o estado do Pernambuco que nós vamos conversar aqui, tá? Então, não pense que há um líder ali, um maioral, como por exemplo, eu vou dar exemplo aqui da igreja do pastor Silas Malafaia, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Quem é o líder? É o pastor Silas Malafaia. Não importa onde haja uma congregação da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o líder, quem manda, vamos assim dizer, é o pastor Silas Malafaia. A Igreja Mundial do Poder de Deus, quem manda? O Valdemiro Santiago, o apóstolo Valdemiro Santiago. Ele é o fundador, ele é quem manda, não importa onde tenha uma congregação, ele é quem manda. Edir Macedo, a mesma coisa no Universal. Nas Assembleias de Deus não é assim. Estou falando Assembleia de Deus, Ministério do Belém, o Ministério Missão, tá bem? Não é assim que funciona. Pois bem, o pastor Ailton José Alves, ele é pastor presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele tanto é presidente, volto a dizer, presidente da convenção, quanto da organização Assembleia de Deus como um todo ali no estado. Agora, e por aí vocês tiram o poder que ele tem, digamos. É o poder de comando, de liderança que ele tem, porque ele comanda todo o Estado. Né? Todo o Estado. Então, é com o pastor Ailton José Alves que está tendo já alguns problemas há um bom tempo. Eu venho acompanhando porque me interessa. Eu conheço o pastor Ailton José, eu conheci pessoalmente, o pastor Ailton José, eu sei quem é ele, conheço, já tive informações, acompanhava alguns trabalhos feitos pela Igreja a Assembleia de Deus no Pernambuco. Porém, de um tempo para cá, algumas coisas foram sendo reveladas. Agora eu quero dizer o seguinte, não é só por parte de um pastor que saiu desgostoso ou porque não foi aproveitado. Está havendo uma indignação por parte, inclusive, de membros. Então são muitos vídeos que estão sendo colocados no YouTube, aqui no YouTube principalmente, no Facebook também, no Instagram, mas com queixas contra a administração do pastor Ailton José Alves em Pernambuco. Inclusive, infelizmente, já deu até tribunal, né? Já foram até diante do juiz, aí um dá queixa, outro dá queixa e fica essa coisa toda, tá? E, por último, saiu um vídeo de uma pessoa bastante conhecida, principalmente no estado da Bahia, pelos seus protestos, que é o chamado Vovô da Lapada, né? Vovô da Lapada. Então ele é bem, digamos assim, ele é bem contundente, bem incisivo nas suas críticas. E ele vai e faz uma crítica também, ele que já havia criticado o pastor Ailton José Alves, né? Gente, é preciso muito cuidado, é preciso muito tato para lidar com esse tipo de situação. A coisa vem, se torna pública, sai do controle, e as pessoas acabam, né, por ficarem indignadas, revoltadas. E hoje, como há meio de comunicação, né, está tudo muito fácil para você manifestar aquilo que você pensa, aquilo que você acha, está muito fácil, então as pessoas acabam trazendo e manifestando as suas revoltas. Só que no caso específico de Pernambuco, preocupa por quê? Porque eu para fazer aqui essa live, eu ouvi inclusive o depoimento do pastor Ailton José diante do juiz, tá? Diante do juiz, o depoimento dele. E confesso para vocês que eu fiquei um pouco reticente, um pouco pé atrás, porque houve perguntas importantíssimas que ele poderia ter aproveitado a oportunidade ali para se defender ou para trazer um certo esclarecimento, e não ficou esclarecido. Enquanto outros trazem de uma forma bastante clara, bastante objetiva, as suas acusações contra a administração do pastor Ailton José Alves. Olha que o vovô da Lapada, o chamado, ele traz acusações. Dentre as acusações, ele diz, olha, ele chama o pastor Ailton José de falso profeta, porque ele vai dizer o seguinte, ele colocou na Bíblia, né, foto dele. Então você pega a Bíblia Sagrada e ali uma das páginas é a foto do pastor.
Por isso ele vai dizer, olha, é um falso profeta, ele usa a Bíblia para a propagação da própria imagem, a divulgação da própria imagem. Pois bem, mas ali vem algumas acusações que outros já vinham trazendo e, inclusive, pelo menos um mostrou, estava em mãos, ele diz, olha, eu posso mostrar, eu estou com papel em mão aqui, eu fui tesoureiro, um ex-tesoureiro, para mostrar o salário do pastor Ailton José Alves, né? Um salário de R$200 mil. Inclusive, isso aí é bastante curioso, né? Porque uma pessoa com um salário de R$200 mil. Gente, não é 20 mil. Não é 20. 20 mil, acho que já é um salário muito bom. Né? 20 mil reais, poucas pessoas ganham no Brasil. Mas R$200 mil mês, fora as despesas pagas, isso e aquilo. Ora, atrelados a isso, tem outras mazelas mais, outras coisitas mais, que essas pessoas revoltadas estão apresentando com relação a isso. Eu falo isso com tristeza no coração e também com indignação. Por quê? Porque a instituição, a Igreja Assembleia de Deus, em Pernambuco, onde quer que seja, ela está abaixo de Deus, obviamente, mas ela não pode sucumbir por causa de má administração de quem quer que seja. Eu não conheço a administração do pastor Ailton José. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu não conheço a administração dele, porque, primeiro, não sou de Pernambuco. Nunca fui, não tive a felicidade ainda de conhecer o estado de Pernambuco. Tá? Nunca nem fui, nunca nem pisei. E não sei, eu não estou lá analisando, não estou avaliando. Mas as pessoas que estão indo, inclusive, em juízo, estão indo com documentos, estão dizendo, nós provamos e nós temos como provar que isso está acontecendo. Outra coisa, dentro do depoimento lá prestado pelo o pastor Ailton José, está quando é feita uma pergunta assim. Tem uma organização que foi criada dentro da própria igreja e que essa organização estaria sendo utilizada, inclusive, para fins eleitoreiros. E aí é perguntado, e quando toca na questão de casamento homoafetivo, aí ele diz, não, a igreja nunca discriminou, nunca julgou ninguém pela sua escolha, pela sua decisão com relação a gênero. A igreja nunca criticou, a igreja nunca discriminou. Ora, pera lá, claro que sim, né? Claro que sim, como não? Então, como é que você fala uma coisa diante da igreja e diante do juiz você fala outra? Não tem como, a não ser que ele prove que não. Dentre outras coisas, outra que eu achei aqui, que não sei, acho que pelo momento, foi apresentado a ele e diz, olha, um advogado pergunta assim, senhor Ailton José, o seu salário, estou aqui, não estou, claro, ipsilíteres aqui, tá? Só para que vocês entendam. O seu salário de 200 mil que o senhor ganha por mês, o que o senhor tem a dizer? Ele diz, eu me reservo o direito de permanecer calado. Ora, gente, peraí, independentemente da situação, se aquela pergunta estava dentro do processo ali, do que estava sendo analisado, era uma oportunidade de dizer, não, isso aí não procede. Eu não ganho essa fortuna por mês. Isso aí é mentira. Mas não, quando eu digo eu me reservo o direito de ficar calado, para mim ali, que poderia ter uma resposta objetiva, direta, imediata, para mim ali é um consentimento. E, por favor, numa época dessa, né, com tantos irmãos e irmãs que a gente sabe que passa necessidade, uma pessoa sustentar um salário de 200 mil, isso fora a questão de outros privilégios, cartão corporativo, né, são carros, combustível, segurança, tudo isso é pago pela denominação. E uma coisa que me chamou a atenção, e é isso aí que eu fico olhando, né? Quando a pessoa vai apresentar um relatório, ela faz o seguinte, olha, quando eu assumi, tinha em tal lugar, tinha 5 congregações, hoje tem X. A instituição tinha 5 veículos, hoje tem 200. Como se, entende? Esse aí fosse patrimônio, tudo bem, mas e o principal, que são as almas, e o principal, que é a salvação, e o principal, entende? Então, eu acho que o reino de Deus não é traduzido por patrimônio,
não é traduzido pela riqueza que a igreja tem. Porque se é isso, então a igreja que vai todo mundo para o céu é a católica, porque é riquíssima, tem lá o Estado do Vaticano, né, tem trocentas propriedades, tem tudo aí, e terrenos e tudo mais, seria por isso, mas não é não é isso. O que está em jogo não é a pessoa apresentar um relatório e dizer que o patrimônio da igreja dobrou, triplicou, quadriplicou. Não, não é isso. É um trabalho ilibado, um trabalho sério, espiritual. O pastor tem que ter a confiança da membresia. E, infelizmente, o pastor Ailton José, infelizmente, eu digo isso, né, com dor no coração, está aí. Não é só um, nem dois, não é são pastores, um grupo, porque às vezes acontece de um grupo que quer tirar o pastor da presidência para poder assumir. Então você pode dizer, não, aquele ali tem interesse de derrubar o pastor para poder assumir a cadeira. Mas não, são presbíteros, e presbíteros não podem nem sequer fazer parte da convenção. Muito menos ser candidato a presidente, é impossível isso. Administrativamente falando, hierarquicamente falando, dentro da instituição. Então são pessoas, inclusive senhoras, irmãs, que são da membresia, pessoas que estão saindo, pessoas que estão deixando o ministério, pastores, evangelistas, presbíteros, membros, jovens saindo. Por quê? Porque não estão enxergando ali uma administração transparente, segundo a palavra dessas pessoas que tem aí, já falei, um sem número de vídeos no YouTube falando, e gente batendo daqui, batendo dali. Inclusive saiu aí, por conta toda essa situação que está acontecendo no mundo, o Brasil não ficou de fora, as pessoas sendo cobradas daquilo que é o dízimo, né? Ah, vá na casa lá de fulano pegar, já que ele não pode vir. Meu Deus do céu, como é que pode? Não, ao contrário, gente, a partir de hoje, enquanto não passar todo esse problema, vocês permaneçam com o dinheiro de vocês e revertam o que se refere ao dízimo para comprar mantimento, para comprar remédio, para comprar aquilo que precisa por conta de tudo que está acontecendo. Mas não, vá lá cobrar o dízimo, vá lá pegar. Para quê? Ah, mas a igreja precisa pagar a folha de pagamento, diminua o salário. 200 mil, se tirar metade ainda fica com 100 mil, que é muito dinheiro ainda. 100 mil reais. Muito dinheiro. Dá para dar 3/4, diminuir 3/4, ainda fica com muito dinheiro ainda de salário. Ah, mas está precisando de não sei quanto. Vende o terreno, vende uma propriedade da igreja, ajuda as pessoas. Entende? Agora, o que não é admitido, gente, eu sempre agi assim. Eu, novo convertido, eu mandei uma carta uma vez, eu não entendia como funcionava a estrutura da Assembleia de Deus, eu mandei um e-mail para a convenção geral, achando que a CGADB ela era responsável pela administração da igreja na minha cidade. Eu mandei um e-mail pedindo explicações. Eu perguntava, vem cá, como é que isso aqui funciona? Aí depois que eles me responderam, não, olha aí, na sua cidade, quem tem que responder é o pastor que é presidente aí e tal. Eu falei, aí que eu comecei a entender a estrutura, o organograma da igreja. Aí que eu comecei a entender. Mas eu sempre me preocupei com isso. Tá? A igreja ela tem que ter um papel, tem que ser sal, ela tem que fazer a diferença na sociedade, no bairro, na cidade, no estado onde ela está inserida. Ela tem que fazer a diferença. E um dos trabalhos que a igreja precisa fazer é o trabalho social. Não adianta construir megas templos, não adianta comprar terrenos de milhões, não adianta tal, e não desempenhar o trabalho que cabe à igreja desempenhar. E não é só Pernambuco, não. Tem muito lugar sim. Tem muito lugar sim, em que os líderes não têm nenhum tipo de sentimento pela membresia, não nutre nenhum tipo de sentimento, estão preocupados. Eles dizem que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eles pregam isso. Né? Quando pregam, hein? Porque a maioria não está nem pregando mais, bota os outros para pregar. Jesus está voltando, você tem que contribuir, você tem que colaborar com a obra, tem que mandar dinheiro para missões, tem que isso, tem que aquilo outro. E eles dizendo que Jesus está voltando, mas eles estão comprando gado, estão comprando apartamento, estão fazendo isso e aquilo. Se Jesus está voltando, que eu acredito que sim,
Por que comprar tanta coisa? Por que adquirir tanto patrimônio, se vai ficar tudo aí? Dá para entender? Não existe. Então, infelizmente, eu creio que vai ser um efeito cascata isso aí. Eu creio assim, vai ser um efeito cascata. Até porque de Deus, ninguém zomba. Com Deus ninguém brinca. E Deus tem um limite. Tem um limite, sabe? Deus é longânimo. Deus é benigno. Mas tem um limite. Chega naquele limite, Deus entra com providência e age. Então esse pessoal que fica brincando, que está ali, os arrogantes, prepotentes no poder, se acham. E outra coisa, gente, não vamos comparar. Vamos dar um exemplo aqui. O salário de William Bonner, 800 mil reais por mês. O salário de William Bonner, 800 mil reais por mês. Mas o que acontece? A televisão ganha muito dinheiro com a imagem do William Bonner. Uma pessoa que faz um ratinho, quem mais aí tem de apresentador? Qualquer desses apresentadores que tem aí. Existem ali os produtos que passam a ter, digamos, um determinado valor, o valor agregado, por conta da imagem do apresentador que é vinculado ao produto. Então o que acontece? Eles ganham bem, mas o dinheiro que eles fazem girar, o que eles ganham, o que eles promovem para aquela marca, para aquele produto, é altíssimo. E qual é o produto que o pastor tem para vincular o nome dele? É a Bíblia? É Jesus? Porque entre um produto desconhecido, vou pegar aqui a garrafa de água, entre um produto desconhecido e o nome da pessoa que está apresentando o produto, o mais importante é a pessoa, ela vai dar valor ao produto pelo nome dela. Então quer dizer que o pastor vai dar valor a Jesus através do nome dele? Ele vai usar o nome do Senhor Jesus, ele vai usar a Bíblia Sagrada para ele ganhar dinheiro, para ele ficar milionário, para ele ficar, sabe? E os outros os outros são os outros, que na verdade são os patrocinadores. Então é complicado, realmente preocupa. Volto a dizer, eu não conheço o pastor Ailton José, mas não conheço a administração dele. Mas pelo que a gente está observando, pelo que a gente está vendo, pelos inúmeros vídeos do pessoal da Igreja Assembleia de Deus no Pernambuco, pessoas que estão colocando obreiros, pessoas que trabalharam na administração, ex-tesoureiro, e aí vem pastores, presbíteros, até membros, tanto homens quanto mulheres, a gente vai vendo que é algo aí que é preciso ver. E por que não renova? E por que se perpetuar no poder se há uma eleição? Periodicamente, para que se coloque um novo presidente, para que venha, como nós costumamos chamar, sangue novo, uma visão nova, diferenciada. Porque quando você está ali querendo e desejando se perpetuar no poder, você acaba comprando pessoas, acaba influenciando, acaba ameaçando. Entende? E aí vai prejudicando. Chega uma hora que estoura. E Deus está de olho. Não pense aí. É bom os líderes ficarem atentos. Porque Deus está de olho e tem falado. Que Ele vai mexer e vai trazer aí, vai pegar esses líderes no contrapé. Porque estão negociando com a palavra de Deus. Não estão deixando a obra fluir. Estão sendo, por um lado, permissivos demais, por outros, autoritários demais. E aí você tem dois lados que são diferentes, mas são irmãos gêmeos, né? Irmãos gêmeos diferentes, mas irmãos gêmeos. Todos dois prejudiciais para a administração de um pastor, de um líder religioso, que é o autoritarismo e é o pragmatismo. Tanto um como o outro, embora diferentes, são irmãos gêmeos, autoritarismo e pragmatismo, e são extremamente prejudiciais à obra de Deus. E onde é que vai parar? A gente já sabe, gente, já está escrito, eu sempre mostro aqui na Bíblia, está escrito, tudo isso aí não é novidade, tá bem?
Não é novidade, isso aí não é novidade, já sabíamos que iria acontecer e vai piorar, infelizmente é isso. Mas tem um povo aí que está despertando, que está acordando, que está de olho, né? Que está de olho e quem quiser que arrume a sua casa, vou usar aqui essa metáfora, né? Arrume a sua casa, arrume a sua vida diante de Deus, porque Deus é misericordioso. Mas para não ficar aqui, eu vou passar um pouco do áudio aqui do conhecido como Vovô da Lapada. Tá aí, é um dos vídeos, tá? Tá aqui no canal do Josué Augusto. O Josué Augusto que já tem muito tempo que ele vem apresentando denúncias e vem falando, já tem de algum tempo. E aí tem vários outros, inclusive no canal dele, o José Augusto, que é de Pernambuco. Ele passa também vídeos de outros canais que também se dirigem, de certa forma, à administração do pastor Ailton José. Olha, ouçam o que diz aqui o vovô, né, conhecido como Vovô da Lapada. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Pernambuco, um abraço para todos os senhores, em nome do Senhor Jesus. Quero ler aqui na primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, que diz assim: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, eu uma vez fiz um vídeo aí para o estado do Pernambuco, chamando o pastor presidente dessa convenção de falso profeta. Por que falso profeta? Porque ele teve a ousadia de colocar dentro da Bíblia Sagrada o seu retrato, como se santo ele fosse. Santo ele fosse. E daí para cá, essa igreja do Pernambuco, a cada dia que passa, ela tem enfrentado lutas terríveis e fracassado muitos pastores decepcionados, alguns se desligando dessa convenção aí do Pernambuco. Eu pergunto, pastor Ailton José Alves, com todo respeito à sua pessoa, pela posição que o senhor exerce, como é que está a sua vida depois do coronavírus? Como é que o senhor está enfrentando agora o coronavírus? Como é que o senhor está enfrentando? Com todo respeito, desculpe a minha maneira de fazer o vídeo. Como é que o senhor está enfrentando? Como é que o senhor está pagando os jubilados da igreja? Como é que o senhor está fazendo? Está fechando muitas igrejas? Cadê o dinheiro do senhor? A proporção que o senhor vai pagando os aposentados menos do que o que eles ganhavam, o senhor também diminuiu o seu salário. O seu salário, diz a mídia, que chega a quase 200 mil reais. Como é que o senhor está enfrentando? Como é que o senhor está enfrentando? Me conte aí, me diga. Como é que o senhor está enfrentando? Está desesperado? O senhor está desesperado não por causa da igreja, porque o senhor não gosta de crente, o senhor gosta de dinheiro. O senhor deve estar muito nervoso esses tempos, deve estar muito nervoso, né? Vem coisa mais grossa por aí, vem chumbo grosso. O senhor vai se preparando, porque vem coisas piores aí. O senhor vai enfrentar coisas piores. O coronavírus veio ensinar para os pastores que eles estavam quase todos desviados. E veio ensinar para os crentes que eles jogaram muito dinheiro fora, dando dízimo a uma porção de pastor corrupto no Brasil. A igreja depois do coronavírus não será mais a mesma igreja. Aquela Assembleia de Deus de 50 anos atrás, do tempo do pastor Isaac, ela não será mais a mesma igreja. A igreja de hoje é uma igreja genérica. É uma igreja genérica. O coronavírus veio nos dar uma lição, mas ele vai atacar mais os pastores. Quem está mais sentindo nesse coronavírus são os pastores, não pelos crentes, que eles não estão ligando para crente. Eles estão ligando, pessoas igual o senhor, pastor Ailton, está ligando por dinheiro. Porque agora diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante. Agora eu dou um conselho, tenha cuidado, reveja os seus conceitos. Olha direitinho, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque se o senhor morrer de coronavírus, com certeza o senhor não vai parar a eternidade com Jesus, que o senhor fez muita injustiça, fez muita barbaridade no Pernambuco. Se o senhor morrer desse coronavírus, vai para o inferno. O senhor tenha muito cuidado. Peça a Deus para ter misericórdia da sua alma, porque da igreja o senhor não tem misericórdia.
O senhor tem dirigido essa igreja do Pernambuco com mão de ferro. Deus vai cobrar do senhor muita coisa. Viu? Depois do coronavírus, pastor José Alves, o senhor vai aprender muita coisa. Veio dar uma lição aos pastores do Brasil que eles estavam tudo corrompidos. Não eram pastores de ovelhas, eram pastores de dinheiro. E o senhor é o principal pastor do Brasil. É o pastor que melhor ganha no Brasil. Ganha mais do que 5 presidentes da República. Entendeu? O senhor tenha cuidado com a sua vida. É um conselho que eu lhe dou, que para o céu o senhor não vai. Bom, até aqui, pessoal. Eu disse aqui, são vários vídeos. Não é desse senhor, não é dele, tá? Esse aqui é o primeiro que eu ouço dele, postado, como eu disse, no canal aqui do Josué Augusto, que é um canal que eu sigo já há algum tempo, mas tem vários outros vídeos, inclusive dos depoimentos na justiça, estão sendo depoimento do próprio pastor Ailton José, e isso já é uma coisa, como eu disse, já vem de algum tempo, isso aí já vem sendo divulgado. Não estou pegando nada aqui e trazendo à tona algo que estava lá camuflado, estava lá correndo por debaixo dos panos. Não, é algo que está de forma ostensiva, largamente mostrado e exibido aí, que é esse caso, tá? Que é esse caso. E está tomando proporções aí gigantescas, tá? E o que é que eu fiz uma live aqui, a live anterior a essa, falando sobre falsos profetas, falando sobre falsas profetisas, esses estelionatários da fé que mentem, dizendo que Deus mandou dizer e Deus não mandou dizer nada, dizendo que Deus mostrou e Deus não mostrou absolutamente nada, mentindo, falando mentira. E hoje está pior, porque antigamente isso se limitava a 4 paredes. Ele estava ali. Hoje, com as redes sociais, principalmente com o YouTube, esse pessoal está falando de uma forma, sabe, que só óleo de peroba, para estar trazendo profecias mentirosas. Por que eu estou dizendo mentirosas? Porque depois não se cumprem. Ou acontece coisa totalmente contrária daquilo que eles disseram que Deus mandou dizer. Deus é Deus de confusão? Deus é mentiroso? Não, não é. Esse pessoal é que inventa, é um pessoal mentiroso. Tem as pessoas sérias, tem as pessoas que verdadeiramente são pessoas tementes, pessoas que só abrem a boca quando verdadeiramente Deus manda abrir, mas, infelizmente, tem aqueles que querem, de alguma forma, se locupletarem, querem ganhar em cima daquelas pessoas inventando, mentindo. Porque assim como tem pessoas que buscam respostas em qualquer religião, a evangélica é mais uma. Ele vai no curandeiro, aí ele vai, naquela igreja ali, tem uma pessoa que ele faz lá os movimentos, fala umas línguas estranhas e Deus mostra, a pessoa vai lá, mas só por isso, com interesse próprio. Como ele pode procurar qualquer outra religião de origem afro, ele pode procurar um astrólogo, ele pode procurar um cartomante, ele pode ir numa mesa branca, ele pode ir onde... A evangélica é mais uma. Ele vai atrás daquela pessoa porque ele precisa de uma resposta. Aí aquele mentiroso, aquela mentirosa que está ali, sabendo disso, ele vai começar a falar coisas que vão agradar aquela pessoa. Deus está me mostrando isso, Deus está me mostrando você nadando em dinheiro, Deus está me mostrando... E a pessoa se empolga e presenteia esse falso profeta ou essa falsa profetisa, e ele vai criar um vício. Porque, como diz o Marco Antônio Villa, são mandriões, são preguiçosos, gente que não quer trabalhar, só quer ficar ganhando dinheiro assim, inventando mentira, criando mentira, para levar a vida fácil. Dá para entender? É esse tipo de gente que são prejudiciais ao Evangelho. Eles deturpam. Está lá, não são palavras minhas, está lá. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, está dizendo que eles distorcem, eles infamam o caminho da verdade. E por causa deles, o caminho da verdade é blasfemado, está lá escrito. Por causa deles, é esse tipo que vai chegar naquele grande dia, vai dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não fizemos milagre? Em teu nome não ressuscitamos, não fizemos, não acontecemos, não curamos enfermos?
E o Senhor Jesus diz que vai falar para eles: apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Ficam brincando. Ora, a pessoa está à frente de uma instituição religiosa, ele está à frente de uma organização onde tem pessoas sinceras, pessoas sérias, pessoas tementes. E essas pessoas são maltratadas, são roubadas, lesadas. Estou falando de forma geral, em qualquer parte do mundo que seja. E esse líder, ou essa líder, acha que vai ficar barato, que Deus não vai cobrar deles, que Deus não se importa com esses pequeninos, com essas pequeninas que estão sendo decepcionados, decepcionadas. Gente, a pessoa na igreja, principalmente o pessoal mais antigo, que chora calado, calada, porque quando vem o tipo de culto que está sendo feito, eles choram. Baixam a cabeça e choram, pedindo a Deus misericórdia, por conta do que está vendo dentro da igreja. O verdadeiro paganismo, mundanismo dentro da igreja. Ora, quer como falava o saudoso pastor Eliel Amaral Soares, você que está aí no fundo, está com um ouvido está no culto e o outro está no carnaval na rua, vá para o carnaval, porque não adianta. Você está perdendo tempo dentro da igreja. Dê vazão à carne, vá pular seu carnaval, vá brincar, vá curtir sua vida. Aproveite enquanto está nessa vida. Agora, quer ficar dentro da igreja bagunçando e quer ficar no mundo, não adianta. Infelizmente, muitos líderes estão permitindo que o mundo, para que não percam membros, inclusive, porque quanto mais membro, mais dinheiro entra. Não faz questão do membro que não tem nada para dar, mas se tem, é preciso fazer número. Por isso que muitos pastores, muitos dirigentes, eles são classificados pela capacidade de arrecadação. Não é se tem chamado, se não tem, se está preocupado com as almas, se não está, ele tem que arrecadar. Porque o que importa é quanto deu caixa no final do mês. E aí, para não perder membros, permite-se tudo. Permite-se tudo dentro da igreja. Tudo, né? Aí já, olha, a gente sabe de coisa que é brincadeira. Se falar aqui, não, é brincadeira. Vocês vão dizer que a gente está brincando. É por isso que esse senhor, né, chamado, conhecido vovô da Lapada, está dizendo, ó, não é mais aquela Assembleia de Deus de 50. Estou falando da minha igreja. Eu posso dizer minha igreja porque foi lá que eu cresci espiritualmente, né? Que eu cresci, digamos, em conhecimento. Passei toda a minha fase, digamos assim, dentro da hierarquia eclesiástica, foi dentro da Assembleia de Deus, é uma igreja que eu conheço. Não vou falar da igreja de ninguém aqui, né? Vou falar dela. Então tem muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E você que é crente, você sabe disso. Você sabe disso. Mudou completamente. Antigamente, você que não é evangélico, me perdoe, tá? Mas é por aí. O pessoal está entendendo aí, algumas pessoas estão entendendo. Antigamente você chegava para um culto, e os mais antigos, vou assim dizer aí, né? Sabe disso, e não tem muito tempo. Gente, era 1 hora no joelho antes de começar o culto. Tinha um período de oração de 1 hora. Depois levantava do joelho, aí vinha o culto, era uma bênção. Hoje, misericórdia, hoje tá... E muitos chegam na hora da bênção apostólica, né? Ou na hora da pregação, a depender quem for o pregador também. Mas não é por quê? Porque não tem. Olha, eu gosto de dizer muito assim, não adianta uma igreja lindíssima, uma grande igreja, decorada, bonita, confortável, com climatizador, bancos alcochoados, sem ter a palavra de Deus revelada, a palavra de Deus. Não é enrolation, não. Não é enrolation. Não é embromation. É palavra de Deus. É a presença do Espírito. Não adianta, porque é igual você ir num restaurante finíssimo, um restaurante com tudo de bom, maravilhoso, lindíssimo, e a comida ser capim. O que é que adianta?
Quando for capim, hein? Para não falar outra coisa aqui. Porque muitos que a gente vê hoje nos cultos são enrolações. E as pessoas mais antigas choram, porque sabem que ali dentro tem tudo, menos a presença de Deus. E ainda vem lideranças, líderes, que estão olhando para a própria barriga, olhando para o próprio patrimônio, estão pouco preocupados com a questão da salvação, só investe onde dá retorno, só quer ao lado dele obreiros que compactuem com as suas artimanhas. Dá para entender? Isso é que dói. E aí quando a gente vê uma igreja, gente, quantas vezes eu me emocionei vendo aqui pela plataforma, pelo YouTube, a irmã Eliane Oliveira, que é crente, a mulher é crente, aquela ali eu digo, é crente, crente, crente mesmo. Eliane Oliveira, ela cantando ali Gideões e os 300, olha, de emocionar, é uma coisa lindíssima, é uma coisa que você sabe, uma pessoa que eu via, e aí eu me entristeço quando eu vejo a Assembleia de Deus em Pernambuco passando por uma situação dessa, sendo exposta da forma que está sendo, e até posso dizer de uma forma necessária, porque Deus faz assim, viu, gente? Deus não fica, quando chega o tempo de Deus, Deus não fica passando a mão pela cabeça, não. Não tá preocupado que o templo é revestido de ouro, não está preocupado que ali, né, na liturgia, está todo mundo com paletó de grife, com sapatos caríssimos, relógio, né, dos mais caros. Deus não está se preocupando com isso. Deus está em busca de verdadeiros adoradores e verdadeiras adoradoras que o adorem em espírito e em verdade. Deus não compactua com a mentira. Deus não compactua com a falsidade, com a ladroagem, não compactua com esse tipo de coisa. E chega um momento que ele põe um ponto final e aí acaba, sai de baixo, porque quando a justiça dele vem, mas é para conserto. Deus corrige a que ele ama. E é uma forma de dar tempo para a pessoa se arrepender. É buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Ele mesmo disse. Invocai-o enquanto está perto. Lembram-se vocês que conhecem a Bíblia? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Isso aí era a justiça de Deus que estava vindo sobre as tribos do norte, 722 a.C., quando foram levados para o cativeiro assírio. Prepara-te, ó Israel, disse o profeta, porque agora a mão de Deus vai descer, a justiça de Deus vai descer, vocês vão para o cativeiro. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, porque dura coisa é cair na mão do Deus vivo, dura coisa é cair. Então, Deus dá oportunidade. Deus está mostrando onde está o erro. Deus está mostrando onde está a falha. Deus está dando tempo para conserto. Agora, se a pessoa mantiver o nariz em pé, a arrogância, a prepotência, vai cair, a queda é feia. E a queda é feia. Então é bom que quem estiver envolvido, aí eu estou aqui generalizando, não estou botando, também. Quem estiver envolvido com esse tipo de coisa, dá tempo de pedir perdão, dizer, Senhor, está aqui o que é teu, o que é do teu povo, eu não quero mais lidar com isso, eu quero apenas aquilo que for justo para eu sobreviver, para minha família, aquilo que me cabe, e deixa essas práticas de lado. Porque usurpando esse povo humilde, esse povo que está com... Quando eu digo humilde, não estou falando só de pobre, não. Porque tem pessoas ricas que são humildes. Estou dizendo, aproveitando-se da boa fé de algumas pessoas para enriquecerem. E pisam, e humilham. Pisam, humilham, ameaçam. Vou lhe transferir, vou lhe mandar para não sei aonde, vou tirar seu cargo, vou tirar sua função, vou tirar seu salário, vou tirar isso. Aí vai assim. É uma pressão psicológica. Onde é que está o amor nisso tudo? Onde é que está Deus nisso tudo?
Há tempo de mudança, hein? Há tempo de mudança. Há tempo de voltar atrás. Todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros em nossas trajetórias, mas não brinquem com Deus, não brinquem com aqueles que Deus ama, porque Deus não tem nada a ver com isso. As pessoas, eu digo aqui, não se afastem de Deus, não se afastem do Senhor Jesus, não se afastem por conta das ações erradas de A, de B, de C ou de D, porque Ele é fiel, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Como diz na palavra, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E Ele não muda, como está escrito lá na epístola, a carta de Tiago. Deus, nele, em Deus não há mudança alguma e nem sombra de variação. Ele é o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele é o mesmo. Agora, esse povo aí, né, que está brincando, usando o povo de Deus, usando a estrutura da igreja que foi construído por outros, homens sérios, homens dedicados, homens que oraram, que choraram, que deram suas vidas para em prol da organização, para glorificar e honrar o nome de Deus. Aí vem outros apenas para colher os frutos para eles e para aqueles que eles acham que deve, e o restante que sirva de capacho, porque a verdade é essa. Muitos pastores estão magoados, muitos pastores, principalmente auxiliares, estão entristecidos por conta dos maus tratos, da humilhação, da perseguição, são feitos mesmo de capachos. Eles colocam para fazer isso. Tá? E tem pastores sofrendo, pastores sérios, pastores dedicados, que estão, coitados, sofrendo, muitos deprimidos, tristes, principalmente por ver a obra tomando um rumo totalmente contrário, um rumo contrário àquele que é da vontade de Deus. Principalmente por testemunhar o esfacelamento de uma organização que foi levantada em cima de oração, em cima de busca, em cima de jejuns, de mulheres sérias, mulheres que compõem os círculos de oração, que oram, que buscam. E aí vem esse pessoal ficar brincando de riquinho, de poderoso chefão, à frente dessas instituições. A mão de Deus vai pesar. Já está pesando, pode ter certeza. Já está pesando. E é bom ir se arrependendo. É bom ir se arrependendo. E mudando a direção. Tá bom, pessoal? Ó, muito obrigado. Tá? Muito obrigado. De vez em quando eu vou estar trazendo aqui informações sobre essa situação como um todo. No Brasil, eu vou falar, eu tenho esse vídeo que eu passei aqui, o áudio para vocês, na verdade, está lá no nosso outro canal, Tudo Revelado. Ele está lá, esse vídeo, o Vovô da Lapada, né? Ele está lá no outro canal, Tudo Revelado, é o último vídeo que eu postei lá, tá? Então dá um pulinho lá, Tudo Revelado, assista ao vídeo e se não é inscrito também se inscrevam lá, tá bom? Então é isso aí. Por esse momento, para esse assunto é só, e a gente volta a qualquer momento com mais uma live, tá? Quero agradecer a todos. Muito obrigado aí. Mara de Jesus colocou o link do outro nosso canal, tá? Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Muito obrigado aí a missionária Antônia Lima. Muito obrigado a todos e todas. Eu não estou vendo aqui, tá? Eu dei uma... Todos, Vitor Levi, nosso amigo irmão Curujito, né? Antônio Oliveira, e todos vocês que estão, já falei, a missionária Antônia Lima. Muito obrigado, então. A nossa amiga, a irmã Mara de Jesus, colocou já algumas vezes aí o link. É só clicar aí, pessoal, vocês vão ver lá, tá? O vídeo está lá, do Vovô da Lapada falando, está completo o vídeo, ele falando acerca disso. E, lembrando que tem vários, tem o canal do Josué Augusto, como eu disse, tá? Que tem vários vídeos com relação a esse assunto aí da Assembleia de Deus em
em Pernambuco, infelizmente. Eu espero que tudo se ajeite, que as pessoas cheguem a um acordo, que tudo se resolva da melhor maneira possível e para o bem daqueles que estão fora do prumo, né, de Deus. Então, que tudo se resolva para que o nome do Senhor continue como sempre foi e sempre vai ser glorificado, tá bem? Então, muito obrigado e a gente volta a qualquer momento. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima. Com licença.